Fala pessoal, tudo bem? Eu tô regravando a primeira aula que ela tava com uma qualidade meio baixa, então eu vou passar algumas informações iniciais antes da gente começar a fazer a animação em si. Então, só recapitulando, eu sou o Henrique Teixeira, aí eu resolvi fazer algumas aulas introdutórias de Maya, e à medida do tempo vamos avançando com uma complexidade um pouco maior. Eu sou animador 3D há uns 10 anos, mais ou menos. E daí eu resolvi fazer essas aulas, assim, para pegar e trazer um pouco dos conhecimentos básicos aí de Maya e também evoluir à medida do tempo. É bom também reforçar sempre as bases, né? Porque, querendo ou não, a animação tem muito disso, né? É uma parte muito difícil, é bom sempre revisitar algumas coisas que você já aprendeu para evoluir em cima, né? Porque os princípios da animação, principalmente se você considerar spacing e time, eles são difíceis de aprimorar e evoluir, né? Então, vão ser algumas coisas que a gente vai debater aí nas aulas e aí podemos começar. Então, eu vou primeiramente entrar aqui nesse site aqui para esse primeiro exercício, né? Que é o da bola. Você pode entrar nesse agora community aqui. Você escreve ball aqui. Aqui nesse site aqui eu acho que é bom porque ele tem vários rigs. Então você pode introduzir, começar com vários aqui. Acho que também tem esse aqui que é legal, só que está em Blender. Depois dá para ver se tem em Maya alguma coisa similar, mas acho que tem. Mas de qualquer forma, o que eu recomendo é baixar esse daqui, essa bola aqui. Com ela baixada, né? É, agora já no Maya, você pode usar tanto o Maya 2023, 24, 22, dá na mesma. Diferenças são menores, então não vai influenciar naquilo que a gente vai ver aqui. Mas para você trazer o rig para sua cena, existem várias formas, né? Uma delas seria você simplesmente jogar o rig aqui diretamente no Maya, copiar, segurar e colar, aí ele já vai abrir para você. A outra forma seria você importar aqui e daí faz a mesma coisa, ele vai para cá. Também seria o caso. Só que essas duas primeiras formas, elas têm uma questão. É, Quando você importa para sua cena, se o rig tiver alguma atualização, não vai ser modificado naquela, porque ele já está dentro da sua cena, ele não está como uma referência. Então, o melhor método para você trazer para sua cena não é importando, é referenciando. No caso agora que a gente está fazendo um exercício, né, que é só uma coisa pontual, o rig não vai ser atualizado nem nada, porque ele está fixo, não influenciaria. Mas, numa pipeline maior, num projeto maior, aí a gente teria que tomar cuidado, porque se tiver alguma atualização, você pode às vezes perder alguma informação, você não consegue atualizar, você precisa quando chega na etapa de render, tem que estar com versão mais atualizada, então isso pode ser uma coisa que dificulta. Então, o ideal para você seria em File, Reference Editor. Então, vai aqui na dentro desse Reference Editor, você clica nesse maisinho aqui, tá? E aqui você seleciona a bola que você acabou de baixar, tá? Então, aí com isso, você consegue ter o acesso à bola que você pegou de fazer. Se você reparar, só para você ter certeza que tá certo isso, antes de mais nada, dentro do Reference Editor, a bola tem que estar lá dentro, tá? Então é File, Reference Editor, ela tem que estar aqui dentro. E daí ela tá como referência. Se eventualmente ela não tiver aqui, você importou, né? Tipo, se você fizer isso aqui, por exemplo, ó, você vai reparar que ela não está aqui. Então ela não está como uma referência, ela está importada. Então essa é a diferença. A vantagem é essa mesmo, né? Mais para trabalhar em timelines que tem, aliás, em pipelines que tem mudança de rig e tudo mais, então é importante que seja dessa forma. Beleza. Então, com isso, a gente já tem o nosso rig referenciado aqui, tá? Ou melhor, agora eu não tinha. Você pode deletar, sim, se você quiser selecionar e tal. Mas daí você teria que vir aqui no outliner e deletar a bola que está importada.
Mas é mais simples dar um clean na cena, né? E daí só em Reference Editor e selecionar a bola em questão, beleza? Aí vocês vão reparar que essa câmera aqui, essa telinha aqui, ela tá com esse shaderzinho básico, né? E aqui não. Na verdade é porque é a forma de visualização no teclado do Maya, tá? Então, aliás, na viewport do Maya. Então, o que você pode fazer para ter esse acesso aqui é você, na tecla no teclado mesmo, né? Você aperta, selecionando a viewport em questão, se você apertar o 5, aliás, o 4, ele vai para a opção wireframe, que é quando você consegue ver por dentro, assim, só os polígonos que tem na cena, né? Isso dependendo da situação que você quer, isso pode ser bem útil, sabe? Porque às vezes tem algum controle interno do personagem e tudo mais, e isso ajuda nesses casos. Então, se vocês vão ver que quando eu estou animando, eu mudo muito pro wireframe, porque eu acho mais fácil. Agora, também tem gente que não gosta de usar muitos controles, então a pessoa pega mais com picker, né? Daí também tem a opção, né? Que daí não tem os controles exatamente, só os pickers eles já selecionam o controle e você mexe em cima disso, tá? Então, beleza. Aí, aqui a gente tem nosso o número 4, né? Se você for para o 5, ele joga essa daqui, que daí não tem o shader, mas se você apertar o 6 do teclado, ele mostra esse shader. Naturalmente que é importante que o projeto esteja setado aqui. Nesse caso aqui, como é só uma textura, já deve estar vinculado e é mais fácil. Mas quando você está em uma pipeline maior, é importante que você vá aqui em File e sete o projeto onde que está o projeto que foi criado, né? Se você reparar, ele vai selecionando aqui My Rig, você vai entrar na onde tem o rig e tudo mais, os assets, as cenas e tudo mais, você seta o projeto ali. Aí ele sempre vai procurar as informações, texturas, rigs, environments, tudo naquela pasta. Então é importante sempre estar setado o projeto para facilitar e você não ficar fazendo isso toda vez, entendeu? Isso também simplifica o trabalho no posterior na hora de render, entendeu? Porque senão vai ficar chamando sempre. Se você colocar uma posição que não é a correta, na hora que for para os outros departamentos, isso pode chamar uma textura de outro lugar e aí não vai funcionar. O cara vai ter que posicionar aquela textura, aquele rig manualmente. Isso gera mais trabalho. Então, quando você seta o projeto, todo mundo está na mesma página. Beleza? Agora, o que é legal também, né? Quando você começa o Maya, uma cena nova no Maya, ainda mais de estudo, é bom você criar uma câmera para você mesmo. Por mais que você faça jogos, que deve você ver em todas as câmeras, é bom ter uma principal e daí em cima disso você vai mexendo para os lados e vendo como é que está fazendo o funcionamento geral da cena. Nesse caso aqui eu acho mais simples, criar só como eu tinha feito na outra, que seria Create Camera aqui, aí você criou a câmera. Só que aqui a gente está vendo a visão da perspectiva ainda, tá? Se você quiser ver a visão da câmera, você precisaria ir aqui nesse botão chamado Panels. Aqui em Perspective, você vai para a câmera. Agora você vai estar na visão da câmera. Aí você joga na câmera que você quer, que no caso a gente fez mais ou menos assim, na outra lá. E daí você coloca a câmera da posição específica da sua cena. Só que dentro disso a gente precisa trabalhar um pouco com a visualização, né? Tipo, quando começou a minha cena aqui, eu tava bem fechado, né? Então, usando o mouse e o Alt, a gente consegue fazer coisas como segurando o Alt e jogar para trás. Dá para fazer até sem Alt, tá? Mas jogando para trás com o botão do meio, você faz isso daqui. Se você segurar o Alt e apertar o do meio, botão do meio, ele faz esse tipo desse pan aqui, tá? Também dá para fazer esse movimento aqui com o botão direito do mouse. E se você quiser rotacionar, você aperta o botão esquerdo e ele gira ao redor daquele botão, ou daquele objeto que você selecionou. Outra coisa que é bacana é quando você, nesse caso aqui, a gente geralmente não anima diretamente na malha do objeto, né? Você seleciona controles específicos que estão em volta do objeto, ou do prop, ou environment, enfim. Você seleciona e nisso que a gente controla a animação. Então, se eu quisesse que esse aqui fosse o meu ponto geral e eu apertasse F do teclado, ali seria meu foco.
Então, tudo o que eu fizer com os atalhos de Alt com o mouse, seja para frente, é baseado naquilo. A mesma coisa se eu fizesse em cima. Aí eu estou focando naquela parte de cima. Isso é bem útil quando você quer gerar um objeto baseado naquela perspectiva ali que você tem em mente. Porque se você não fizer nada, né, se você colocar geral, ele gira ao todo. Mas geralmente você quer alguma coisa específica, né? E o jeito mais fácil seria selecionar aquele controle específico, apertar F e girar, rotacionar, dar pan baseado naquilo, beleza? Então, isso é bastante importante. E daí aqui você conseguiria em Panels, Camera. Ah, a gente já está na câmera, então beleza. Você mantém aqui na câmera que você quer. Mas também há uma outra coisa, né? É uma coisa muito comum de você querer ter principalmente para quem trabalha em duas telas, ou às vezes quer visualizar ao mesmo tempo o que está fazendo, você cria duas câmeras, né? Ou, entre aspas, duas telas. Nesse caso aqui, por exemplo, vamos supor que eu queira ver o que eu estou fazendo, mas ainda tendo a perspectiva da cena geral. Eu poderia entrar em Panels aqui também, e em Tear Off Copy. Ele vai copiar essa tela aqui. Ele gera uma câmera nova, como se fosse tivesse dado um grab daquilo, puxado para o lado, e agora eu posso, tipo, se eu mexer na timeline, aqui ó, as duas estão fazendo a mesma coisa, porque elas são a mesma câmera. Agora, eu posso também mudar aqui. Essa daqui seria a minha tela, então eu posso até travar aqui, eu não quero que essa câmera mexa, quero que ela seja parada, eu aperto esse botão aqui, Lock Camera. Daí aqui em perspectiva, eu coloco em Perspective. E aqui eu consigo controlar usando, né? Porque eu não estou mais usando a câmera nesse caso. Eu estou usando a perspectiva, entendeu? Então eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E a última coisa, antes de começar a aula especificamente, é o que a gente pode fazer aqui, que é uma coisa simples, é que no teclado, como você seleciona um controle, você pode transladar através do W, né? Se você apertar no teu teclado W, você consegue transladar aquele objeto. Se você apertar o R, você consegue rotacionar, dependendo do eixo que você quer. Se você quiser rotação, né? Rotação é isso aqui. Nesse caso, esse controle aqui ele não está com a rotação liberada, por isso que ele está cinza, tá? Aqui ele tem todos os eixos liberados. Agora, se eu quiser, por exemplo, dar scale, você faz a escala, aí é o R, tá? Então, com esses três controles, principalmente para quem joga FPS, é meio parecido assim um pouquinho, ali tem os botões ali e tal. Você consegue trabalhar. Você também pode editar isso. Eu posso fazer uma aula específica sobre edição de atalhos, assim, eu não uso, mas tem gente que acha que é mais fácil mudar e colocar alguma coisa específica, pode ser interessante. Então, com isso, você consegue movimentar o seu objeto. Então, transladando, né? Rotacionando ou escalando, né? Que é isso aqui, tá? Beleza? São as opções que a gente usa mais no dia a dia. Então, eu espero que essa aula tenha ficado clara. A gente vai, a próxima aula, começar já o exercício. E vamos nessa. Até mais.